Para começar o seu 2020 com o pé direito diferente, vou compartilhar e conhecer e compartilhar com você a história da Gilza. Fé, superação, amor, gestação, tumor. É uma longa história que ela mesma vai contar para você e ela foi uma vencedora. Eu adoro conhecer a história das pessoas porque eu creio que Deus me usa através disso para compartilhar com você, para saber que você também pode combater, que você também pode vencer, que o amor ele vence, nem que seja o fim da vida, mas que tem amor. Bora conhecer. Bom, muita gente pode já ter visto a história da Gilza e muitos não, e eu quero compartilhar ela com você. Eu acho que nosso programa tem muita coisa, assim, muitas coisas na verdade a ver com isso, e que a gente precisa compartilhar coisas do bem, compartilhar esse vídeo, compartilhar histórias que motivam você a ter fé, motiva você a acreditar num Deus, motiva a acreditar que tudo você pode no impossível quando você tem um amor de verdade. Não é? É, eu sei que você está interessado no meu microfone. Você é o motivo de tudo isso. Na verdade, quem é mãe sabe, eu estou abusando já, viu? Sentando aqui no sofá, avó. Quem é mãe sabe do poder e do amor e do que uma mãe de verdade, vamos falar assim, é capaz por um filho. Porque nós, mães, não discriminando os homens nem os pais, porque tem muitos pais que são também extraordinários, né? Vivem do lado da mulher, apoia, que é fundamental nesse momento. E muitos são pai mais que o próprio pai quando cria filhos, né? Então, não vamos entrar em méritos, mas eu queria que você contasse um pouco da sua história. Antes, ou quando você estava grávida, você descobriu que tinha um tumor, era isso? É isso ou eu estou falando besteira? Isso, eu descobri o tumor com 19 semanas de gestação, 17 semanas, perdão. E eu tive um sangramento leve, achei que fosse por conta da gravidez, né? Fui procurar o médico e ele percebeu que meu útero estava muito machucado. E aí, na hora, ele falou, nossa, se eu não te conhecesse, eu até acharia que você tinha tentado fazer um aborto, porque está muito machucado o teu útero, né? Então, eu vou te encaminhar para o HC para fazer alguns exames para a gente ver o que pode ser. E aí, eu fui no HC, fiz a biópsia, e no mesmo dia, a médica falou, olha, nós temos aí 3 opções, pode ser alguma infecção, né? Pode ser um pré-câncer ou um câncer. Se for o câncer, você tem a opção de tirar a bebê para a gente fazer a retirada do útero, que seria o ideal. Mas não vamos falar nisso agora porque não saiu ainda o resultado. Na semana seguinte eu voltei e aí foi constatado que eu estava com o tumor maligno, já de 6 centímetros. Esse tumor, ele dobrava de tamanho de 3 em 3 meses, então eu tinha que já iniciar alguma coisa. Então, ou eu interrompia a gestação para a retirada do meu útero e do tumor, ou eu iniciava um tratamento já de quimioterapia mesmo grávida, correndo risco de vida, tanto eu quanto ela. E aí eu optei por fazer a quimioterapia. E o que te motivou a isso? O que você pensou no momento? Primeiro que mulher grávida, eu sou mãe, passa por turbilhões. Primeiro, se for primeira, aí você fica mais doida ainda, porque você já pensa em 1000 coisas. Mexe muito, mexe não só psicologicamente, com hormônios. Então, a gente fica realmente alterada em muitos sentidos, fisicamente, emocionalmente. Então, assim, é igual da menstruação, a gente fica meio maluca mesmo. Na verdade, a primeira coisa que passou na minha cabeça quando eu recebi a notícia, que eu acredito que seja o que todo mundo, toda mulher ou qualquer pessoa passa pela cabeça, é: eu vou morrer. Né? Primeira coisa que passa na minha cabeça. Mas a minha história com a Maria Júlia e com o meu marido foi tudo assim muito rápido, né? Com 2 meses de namoro, ele me pediu em casamento, isso num sábado. Na terça-feira eu descobri que estava grávida e 3 meses depois eu descobri o câncer. Né? Então foi tudo assim. Uma onda de amacá. Jesus amado, vai lá em cima, volta, vai lá em cima e volta. Exatamente. Eu já tenho um filho de 13 anos, que é o Gabriel do meu primeiro casamento, né? Então passava 1001 coisa na minha cabeça, porque assim, você não quer morrer porque você já tem um filho, né? Só que a gente sabia que era uma menina, mesmo antes de saber que era Maria Júlia. É até engraçado isso, algumas pessoas podem acreditar ou não, mas há um tempo atrás, mais ou menos 1 mês antes de conhecer o meu marido, eu escrevi literalmente uma carta para Deus, falando o tipo de pessoa que eu queria para minha vida
e que se eu fosse ter mais algum filho, eu queria uma menina. E logo em seguida eu engravidei. E o meu marido, ele tinha sonhado, bem antes da gente se conhecer, que o primeiro filho dele seria uma menina. Então, antes da gente saber da Maria Júlia, a gente sabia que estava grávida de uma menina. Então, eu falei para o médico, se Deus me deu a Maria Júlia, só ele vai tirar. Se ela tiver que morrer, se ela tiver que... É Deus. Eu não tenho coragem de fazer isso, eu não tenho coragem de tirar. Então, ela corria risco de nascer com algum problema, alguma deficiência, cegueira, faltando algum membro, né? Então, foi uma gravidez assim, bem turbulenta, não só por conta do tumor, mas também pela preocupação com ela, né? Como que ela nasceria. Eu tinha certeza que ela nasceria, né? Eu não sabia o que ia acontecer comigo, mas que ela ia nascer, eu sabia. Vem aqui no meu colo. Vem aqui. Falei, eu não paro, tia, não paro. Então, foi assim, um misto de sentimento, na verdade, né? A única coisa que eu tinha certeza é que eu não ia tirar ela. Mas foi uma gravidez muito difícil. Eu sabia que eu ia fazer a quimioterapia e que ela poderia correr risco. E você acabou fazendo durante a gravidez mesmo? Fiz 5 ciclos de quimioterapia. Eu fazia quimioterapia toda semana, durante quase 5 meses. E aí, com 31 semanas, a gente fez o parto dela para que eu desse continuidade no tratamento. Porque um dos medicamentos que vai na quimioterapia não causa problema nenhum para o bebê, mas o outro medicamento eles não sabem o que acontece. A radioterapia, que é o que eu teria que fazer, já não pode estar com o bebê, né? A radioterapia já é um pouquinho mais forte, mais agressiva. A radioterapia e a braquiterapia, que foi o que eu fiz depois. Então, a gente tirou ela com 31 semanas. Ela nasceu com 1,4 kg, ficou 1 mês no hospital para ganhar peso, mas ela nasceu super bem, não precisou de aparelho para respirar. Na UTI mesmo, ela ficou só 7 dias, e depois ela foi para o neonatal para ganhar peso. E aí eu dei início à radioterapia e à braquiterapia. Você quer conversar também? Quer? Ela não para. Não, ela não para. Ela é agitadíssima. Depois que ela começou a andar, é para lá e para cá o tempo todo. E aí, no caso, você, então, com 31 semanas, lembrando, né? Quando você faz também, a gente fala de 31 semanas, é um bebê prematuro, não tem pulmão amadurecido, não tem nada. Eu acho que contando a história, estimular mulheres que passam pela mesma situação, ou mulheres que, apesar que a gente tem que ser muito consciente, cada um com a sua história, com o seu médico, né? Mas eu acho que o fundamental mesmo foi a fé, então, a fé e o amor junto. Totalmente. Eu falo que, principalmente, assim, a fé foi o que me levou até o final da gestação, porque foi uma gestação muito complicada, né? Eu ia da casa para o hospital, do hospital para casa. Eu não tinha... Grávida já passa mal. E a quimioterapia, eles falam, a gente viu, a gente gravou no hospital, passa muito mal também. Muito. Eu vomitava, eu não tinha... algumas reações que dão mais graves eu não tive, graças a Deus, até porque a quimioterapia era um pouco mais fraca por conta da bebê. Mas eu vomitava muito, eu perdi o cabelo, eu fiquei careca durante a gestação, eu tinha muita fraqueza, eu não conseguia andar muito, eu andava assim um pouquinho, já tinha que sentar ou ficar deitada. Eu tinha muita coceira pelo corpo, eu acordava de madrugada com o corpo coçando, meu marido tinha que me ajudar a coçar, porque era uma coceira insuportável. Então, essas foram algumas reações assim, que eu tinha da quimioterapia, mas principalmente o cansaço. Eu fiquei a minha gestação inteira, se eu não estava no hospital, eu estava em casa deitada, porque eu não tinha força para nada, né? E aí foi onde eu fui ficando mais debilitada ainda, perdendo peso. Na minha gestação, eu engordei 3 quilos apenas. Foi a única coisa que eu consegui engordar, que eu acabava tomando alguns medicamentos para conseguir engordar e não perder tanto peso, né? Mas eu falo que assim, e o amor por ela, o amor pelo meu filho, que é o que fez eu não desistir, porque sinceramente a gente tem vontade de desistir. Às vezes as pessoas falam, eu não consigo ficar contando a minha história, falando o tempo todo do câncer e tudo. Eu conto essa história hoje porque
eu vivi aquilo lá, eu vi outras pessoas, outras mulheres passando pelo que eu estava passando, e eu sei o que é estar ali dentro. E você ter um apoio, saber que outra pessoa passou por tudo e superou, eu acredito que isso estimula outras pessoas a terem mais força, mais vontade de lutar, porque em determinados momentos a gente desiste. Né? Eu, na verdade, acredito, eu já tenho uma posição diferente da sua, e por isso que eu estou aqui. Eu acredito que nós somos o ser humano, além da evolução, usados por Deus. Nós somos membros, e quando você tem uma história, eu aprendi isso, missão bíblica mesmo, que quando você tem uma história de superação, ou de fé e de autolimitação, você tem que compartilhar. Porque isso serve de motivação para muita gente que quer desistir. Hoje mesmo nós vamos fazer uma transformação de uma pessoa que tem depressão. A depressão é uma doença que ataca, doença do século 2020. Você não pode desistir de você. Você tem que ir até o fim. E é que nem você falou, quem que manda é Deus. Nós não sabemos como viemos, nós não temos controle de nada. Que é muita gente se auto-suicidando, é muita gente adquirindo doença. Então, assim, é isso que a gente tem que transformar na vida, mostrar num programa, compartilhar nas redes sociais, que as pessoas gostam de compartilhar maldade, falar mal do outro. Não! Compartilhe história bonita, compartilhe superação, compartilhe missão. Isso sim é gostoso de fazer. Então, eu creio muito nisso. Eu acho que é muito legal a gente fazer isso. Vai fazer naninha? Você vai fazer naninha? E aí, no final, depois disso, se você conseguiu curar, tá curada, ela quer meu... Ela quer pegar o microfone. Você está me interessando, hein? É esse? Na verdade, o que aconteceu? Durante o meu tratamento, depois que eu fiz a quimioterapia, a radioterapia, a braquiterapia, nós fizemos alguns exames para saber como é que estava o tumor, porque normalmente com a rádio e a braque, o tumor a tendência a desaparecer ou diminuir muito, né? No meu caso, não aconteceu nenhum nem outro. Pelo contrário, meu tumor continuou crescendo. E aí eu tive que voltar a fazer a quimioterapia. E aí, em alguns exames, os médicos falaram que não dava mais para fazer cirurgia e o meu tumor era incurável. E aí foi quando eu comecei a fazer a radioterapia paliativa. Era a única opção que eu tinha, que é a quimioterapia de controle. Na verdade, é assim, é como se fosse um vulcão adormecido. Você vai fazer a quimioterapia paliativa, você vai fazer o tumor adormecer, e a qualquer momento, se ele adormecer, você para a quimioterapia. Se ele adormecer, você para a quimioterapia. Só que aí você vai fazendo exames, na hora que ele voltar, você tem que voltar a fazer o tratamento. Isso até o seu corpo, enquanto o seu corpo aguentar. E aí eu já comecei, meu corpo já não estava aguentando mais, eu só ficava na cama, eu não conseguia mais pegar a Maria Júlia, não conseguia sair com ela, eu ficava só deitada, eu não conseguia comer direito. E aí eu optei, então, por parar a quimioterapia. Por quê? Na verdade, o que estava acontecendo? Eu não sabia mais se era o tumor que estava me matando ou se era a quimioterapia, de tão debilitada que eu estava. Então, se de todo jeito, uma hora ou outra, eu ia morrer, eu falei, bom, então eu prefiro parar a quimioterapia para eu conseguir me recuperar um pouco, conseguir ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor com a minha filha no tempo que eu tiver. E na hora que tiver que ir, eu vou. Né? Esse era meu pensamento. Naquele momento, eu desisti da vida. Né? Porque eu já estava cansada, já estava muito debilitada. Você já não aguenta mais, porque tudo dói. Eu estava à base de morfina o tempo todo. Eu tomava morfina de 4 em 4 horas. Às vezes as pessoas viam assim, eu na reportagem que eu fazia, nas entrevistas que eu dava, bem, sorrindo, mas ninguém sabia que por trás eu estava com morfina. Né? Eu deixava para tomar morfina sempre antes das entrevistas para eu conseguir ficar sentada, porque eu não conseguia mais. E aí foi onde as minhas amigas me encheram o saco, me atormentaram. Conta a história, você, conta. Vamos limpar aqui. Foi boa. Conta a história. Você viu isso? Mulher gosta de falar, né? Conta a história. Fala. Conta pra mamãe. Tá doida pra pegar meu brilho. Você vai entrevistar a mamãe agora? E aí, de tantas minhas amigas insistirem para eu procurar uma segunda opinião médica, eu procurei um médico de Barretos, que foi indicação de um amigo também.
E aí ele me falou que eu precisava fazer alguns exames, dependendo do resultado do exame, ele me falava se tinha como a gente fazer alguma coisa ou não. Aí no mesmo dia eu fiz os exames, na semana seguinte eu voltei em Barretos, e aí ele disse que dava para fazer uma cirurgia sim, né? Só que aí a gente ia tirar tudo, ia tirar o tumor, ia tirar o útero, o ovário, tudo. Inclusive a minha bexiga, porque eu já estava com uma fístula na bexiga por conta do tumor. Então, ou eu tirava a minha bexiga, ou eu ia ter que usar a fralda absorvente o resto da minha vida. E aí nós tiramos, ele falou, olha, só que a gente tem que ser rápido, porque como o tumor está crescendo, vai chegar um momento que aí não dá mais para a gente fazer a cirurgia. E aí eu não tinha mais tempo para esperar para fazer pelo SUS, né? Exatamente. Não dava mais tempo para fazer pelo SUS. Eu tinha pouquíssimo tempo. Ele falou que se a gente conseguisse fazer até o final de outubro, seria o ideal, né? Porque depois de novembro ele ia precisar fazer uma viagem, e aí só no final de novembro talvez já não daria mais tempo, a gente teria que fazer novos exames. E eu não tinha o dinheiro, porque já tinha que ser particular. E aí foi onde elas falaram, não, então vamos fazer uma vaquinha online para a gente conseguir arrecadar esse dinheiro e ver se a gente consegue arrecadar ainda esse mês. A gente fez essa vaquinha, o valor total da cirurgia era uma média de R$100 mil. A gente colocou lá o valor de 110 mil, porque a vaquinha tem uma porcentagem dela, né, que a gente deixa para ela, se eu não me engano, são 7%. E também tem as variáveis do hospital também, né, e o pós-operatório. A gente fez a vaquinha achando assim, vamos ver se a gente vai conseguir, mas a gente não esperava que fosse ter a repercussão que teve, que a gente fosse conseguir em tão pouco tempo, né? Em menos de 15 dias a gente tinha arrecadado o valor total. E aí é onde a gente vê o quanto as pessoas ainda são boas e a gente pode acreditar no ser humano ainda, né? Que é o que você falou, a gente vê só notícias ruins, falando mal do ser humano, de tudo, mas tem muitas pessoas boas que se solidarizam, mesmo sem me conhecer, várias pessoas fizeram. Exatamente. E aí eu fiz a cirurgia, vai molhar. E aí eu fiz a cirurgia durou em média de 7 horas, de 7 a 9 horas. Foi uma cirurgia muito complexa, mas foi robotizada. Foi a primeira cirurgia ginecológica robotizada feita aqui em Ribeirão Preto, né, no hospital que eu fiz. E logo em seguida, meu médico falou que talvez, quando eles me abrissem, eles iam ver se poderia ser feita a cirurgia ou não, ia depender de como estava o meu tumor. Então, eles conseguiram fazer a cirurgia, conseguiram retirar todo o tumor, e na biópsia, depois de um mês, foi constatado que foi retirado todo o tumor, que não ficou nada e que eu estou curada. Está sendo uma recuperação muito difícil, né, por ser uma cirurgia muito complexa. Hoje, eu uso a bolsinha de uroscopia, que é a bolsinha que eu vou ficar por tempo indeterminado, né, talvez para o resto da vida, mas ela está aqui, o difícil já foi. O primeiro milagrinho, né, que nasceu bem, sem problema nenhum, sem problema nenhum de saúde, quase não fica doente, super esperta, esperta até demais. Quantos anos ela está? Ela está com 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses assim? Sendo prematura ainda, né? Não, você não tem você é evoluída já demais, pro meu gosto. Viu? Ela é muito evoluída. Filhos são bens na vida de qualquer família, viu, gente? Ninguém devia fazer nada com os filhos a não ser amá-los até o último dia que a gente tiver com eles. Porque Deus manda isso de presente para ensinar nós, ser humano, que é o amor de verdade, viu? É isso, eu penso assim, sempre desde que eu tive meus filhos, eu penso sempre nisso. Eles vêm para ensinar, eles são bem melhores que a gente, né? Vamos falar assim. Com certeza, ela me ensina muito. Toda a força que eu tirei para passar por tudo, pela quimioterapia, depois eu tirei dela. Eu olhava para ela, às vezes eu estava desanimada, cansada. Eu chegava em casa, eu via o sorrisinho dela, era o que me motivava. Né? É isso aí, espero que você também goste, que você comece 2000... mamãe está aqui. Você gostou da minha casa, que você comece 2020 tentando evoluir,
seja ele, a sua evolução depende de você. Ela pode ser rápida, devagar, mas que todo mundo está aqui é para alguma coisa. E o mais importante, creio eu, é tocar o coração das pessoas. Não é nome, não é sobrenome, não é dinheiro, não é nada. Mas é o que você pode fazer na vida de alguém. Então, se você conseguir fazer isso, você já fez grande coisa. Espero que a gente consiga, através dessa matéria, através da sua história. Quero agradecer por compartilhar com a gente, com o nosso programa, depois com as nossas redes sociais. E que é isso, a gente tem que motivar e Deus realmente é maravilhoso. Com certeza. Eu faço questão de contar a minha história, de colocar nas redes sociais, porque eu recebo mensagem de pessoas que eu nunca vi, pessoas de fora do país, às vezes pessoa que está vivendo o que eu vivi, que tem algum parente que passou pelo câncer, que está passando pelo câncer. Então, eu faço questão de fazer isso, motivar mesmo as pessoas, porque às vezes a gente pensa em desistir, que é normal, às vezes a gente não tem mais força para continuar, então a gente precisa encontrar alguma coisa para tirar a força, para dar continuidade, porque o câncer hoje não é mais sentença de morte, né? Antigamente, talvez fosse, a gente pensava no câncer, a gente pensava em morte, mas hoje não é mais a sentença de morte. Então, a gente tem que encontrar um motivo aí para viver. E ela, meu filho, meu marido são os responsáveis por eu estar aqui hoje. O amor é o responsável, lembra? É isso aí. Beijo, gente. Obrigada e até a próxima. E agradecer a todo mundo aí que participou, todo mundo que fez a vaquinha. Eu acho que Deus sabe e olha por todas as pessoas, por você, toda a família, e por compartilhar isso com a gente no nosso programa. Viu? Obrigada. Imagina, eu que agradeço por vocês compartilharem a minha história aí com o pessoal. Vai, tchau. Tchau. Manda beijo. Manda beijo. Isso. Manda beijo. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher.